tudo bom com vocês? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de sistema linfático. Lembrando que essa aula é continuação da nossa aula de sistema imunológico. Essa aula tem o intuito de dar uma aprofundadinha, né, bem superficial ainda, sobre alguns componentes que a gente falou lá na aula de sistema imunológico, tá? Então, preciso que você já tenha assistido a aula de sistema imune antes de assistir a nossa aula de sistema linfático. Bora! O sistema linfático é uma rede complexa de órgãos linfóides, linfonodos, ductos, tecidos linfáticos, capilares linfáticos e vasos linfáticos. Ela tem a função de produção e transporte de um fluido linfático que é conhecido como linfa, tá? E é um componente do nosso sistema imunológico. Ela vai ter a função de fazer a remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais, tá? Ela vai absorver os ácidos graxos e o transporte subsequente dessa gordura para o sistema circulatório, além de atuar na produção de células imunes, como os linfócitos monófitos e células produtoras de anticorpos, também conhecidas como os plasmócitos. Além disso, o vaso linfático ele tem uma função específica, que é a drenagem do excesso do líquido que sai do sangue e banha as células. Que líquido é esse, Thay? É a linfa. A linfa é um líquido transparente esbranquiçado, algumas vezes ela pode ser amarelado ou rosado, alcalino e de sabor salgado. Ela vai ter uma grande função relacionada a fígado e intestino, e aí a gente pega. No sangue, 50% das células presentes no sangue são linfócitos. Tá, e o que é linfócitos? Volta na aula de sistema imune que está lá explicando direitinho o que eles são. Já na linfa, 99% das células presentes nela vai ser linfócitos, tá? O transporte dessa linfa vai ser feito pelos vasos linfáticos e vai ser filtrado lá nos linfonodos. A circulação linfática, ela lembra muito a circulação sanguínea, mas eu vou ter algumas principais diferenças. Primeiro, o sistema linfático ele não é um sistema fechado. Por que não é fechado? Vamos voltar na circulação sanguínea. Por que a gente fala que a circulação sanguínea é um sistema fechado? Porque o sangue não sai dentro dos vasos, ele está sempre ali. Já a linfa não. A linfa ela atua no terceiro espaço, que a gente chama. Ou seja, ela sai de dentro do vaso linfático, tá? O sistema sanguíneo, ele tem o coração como bomba, e isso ajuda no transporte do sangue. O sistema linfático não tem nenhuma bomba. Quem vai ajudar o transporte da linfa é o movimento do músculo esquelético. Então, quanto mais você se movimenta, mais você ajuda a transportar essa linfa. O sangue, ele circula em sentido duplo. Ou seja, o sangue vai da região superior à inferior e vem da inferior para superior, tendo as válvulas dentro das veias, impedindo o refluxo desse sangue. A linfa não, ela só funciona em sentido único, da região inferior do seu corpo à região superior do seu corpo. O fluido é transportado progressivamente para os vasos linfáticos maiores, que estão acumulados no ducto linfático direito e no ducto torácico, tá? E esses ductos vão desembocar no sistema circulatório lá na veia subclávica, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, eu vou pegar a linfa, esse líquido extra, eu vou filtrar esse líquido. Depois que eu filtrar, eu vou jogar esse líquido para dentro da corrente sanguínea para ele poder ser excretado lá pelo nosso sistema excretor, tá bom? Quais são os órgãos linfáticos? Eu tenho o baço, os linfonodos, que são os nódulos linfáticos, as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, as tonsilas faríngeas, que são as adenoides, e o timo, tá? O baço, ele é um órgão linfóide, apesar de não filtrar a linfa. Quero que vocês pensem aí, quem é responsável por filtrar a linfa? E o que o baço filtra? O baço filtra o sangue. E lá nesse processo de filtragem, quem que está trabalhando? Isso mesmo, macrófagos. Macrófagos vão estar lá destruindo micróbios, restos de tecidos e substâncias estranhas e as células do sangue que já estão desgastadas, né? Então, o baço, ele é sim um órgão linfóide, mas ele não faz filtragem da linfa, tá?
E aí a gente tem o baço, a localização deles ali em vermelhinho na nossa primeira imagem, e na nossa segunda imagem aumentado aqui para você ver o órgão. Ele parece até um grãozinho de feijão invertido, né? Os linfonodos, que são os nódulos linfáticos, são órgãos linfáticos mais numerosos do nosso organismo. A função dele é armazenamento de linfócitos, também são conhecidos como ínguas, tá? Vão se distribuir em cadeias gangliolares. Eita, quem já fez sistema nervoso comigo já sabe o que é um gânglio, né? Então, ó, essas cadeias gangliolares vão ser na região da axila, pescoço e virilha. No total, o nosso corpo tem algo em média de 400 gânglios. Desses 400, 160 estão situados na região do pescoço. Os linfonodos também vão ter aí essas três grandes regiões de atuação. Os cervicais vão estar drenando e purificando a linfa proveniente da região da cabeça e do pescoço. Os axilares, drenando e purificando os provenientes da região de membro superior e região de peitoral. E os inguinais, drenando e purificando da região de membros inferiores e órgãos genitais externos. Então, aqui a gente tem, ó, os ductos, o ducto linfático direito, ali na porção direita superior, e o ducto torácico fazendo a drenagem e purificação de todo o restante da linfa do seu corpo. E os glândulos, que são essas bolinhas maiores ali na imagem, os glândulos da axila, da virilha, da clavícula, do pescoço. E aí quem já fez em algum momento drenagem linfática sabe que antes de começar a massagem, a esteticista ela vai fazendo pequena pressão nessa região para estimular a função desses glândulos, tá? As tonsilas, que são as amígdalas, né? E aí a gente consegue ver na imagem a tonsila faríngea, a palatina e a lingual. A palatina ela vai se encontrar na parede lateral oral da faringe, entre os dois arcos palatinos. E qual é a função da tonsila palatina? Produzir linfócitos. E aí eu quero que vocês façam a ligação, porque quando eu tenho uma infecção que gera, como vocês falam, né, uma garganta inflamada, essa tonsila aumenta de tamanho. Fica aí o questionamento, se você assistiu a aula de sistema imunológico, você já vai entender por que ela vai aumentar de tamanho, justamente porque ela está relacionada ali com a produção de uma célula bem específica, né? As faríngeas, que são as adenoides, que é uma saliência produzida por tecido linfático encontrado na parede posterior da parte nasal da faringe. Durante a infância, em geral, ela pode ocorrer uma hipertrofia e aí vai ser conhecida como adenoide, e algumas crianças acabam tendo que fazer a remoção, né? Removem as amígdalas e removem as adenoides também. E o timo, que é uma glândula que participa da regulação da defesa imunológica do organismo. Ele é considerado um órgão linfótico primário e a sua principal função é maturação dos linfócitos T. E aí a gente sabe que a gente tem alguns tipos de linfócitos, né? A gente falou lá na aula de sistema imunológico, e o T tem uma função específica. Esse linfócito T, ele vai ser amadurecido pelo timo. O timo vai mudando de tamanho conforme a fase da vida. Por volta ali da adolescência, ele vai ter alguma coisa em torno de 40 gramas. Ele continua diminuindo até a fase da terceira idade, porém, essa diminuição dele não muda em nada a função de maturação dos linfócitos do tipo T, tá bom? Então é isso, gente. Chegamos no final da nossa aula. Foi só uma breve explicação sobre o sistema linfático, só para complementar o que a gente viu lá no sistema imunológico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado dúvida. Na descrição do vídeo tá o link para baixar o exercício, e com certeza, se você é meu aluno, você recebeu lá no grupo da sua turma, além da videoaula, o exercício, e aí você baixa, responde, e qualquer dúvida é só me chamar no direct do Instagram ou pelo WhatsApp, beleza? Então, beijo, vejo vocês na nossa próxima aula.